O pacote JSON V2 está vindo para a biblioteca padrão de Go. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um artigo de um cara que criticou Go, dizendo que TypeScript era melhor que Go, e um dos principais pontos dele era que em Go é muito difícil trabalhar com JSON. E eu concordei com ele, inclusive existem muitas bibliotecas para trabalhar com JSON em Go, porque realmente tem lá os seus pontos fracos. Mas essa versão 2 vem aí prometendo resolver todos esses problemas, ou praticamente quase todos eles, e eu tô bem empolgado para essa biblioteca, que era uma coisa que eu já queria que tivesse acontecido há muito tempo. E a primeira coisa que você pode se perguntar é, como assim uma V2 na biblioteca padrão, né? E, pô, isso é bem interessante. Se você não viu, teve uma discussão recentemente lá no GitHub sobre Mathrand V2 também. Tá aqui, eu vou deixar os links de todos os links que eu abri aqui na descrição, tá? E um ponto muito interessante dessa discussão aqui sobre o Mathrand V2 é justamente o fato de ter uma V2 na Standard Lib. Mas, enfim, vamos falar sobre JSON V2. Bom, eu quero começar falando das novas opções de struct tags que vão aparecer para o JSON, que são muito interessantes, na minha opinião. Primeiro é o omit zero. Uma coisa que sempre me incomodou demais é que quando você usa omit empty para estruturas que estão vazias, elas não são omitidas. Quando você fazia o marshal dessas estruturas, elas simplesmente eram colocadas no JSON com todos os campos zerados, apesar de você ter colocado a tag ali omit empty, o que para mim sempre foi muito ruim. Inclusive, eu já tive que escrever vários custom marshals, né, de JSON só por causa desse comportamento. Então é excelente que isso está vindo para V2. A próxima alteração aqui é no omit empty em si. Ele vai se comportar praticamente igual, a diferença vai ser para booleanos e números. Que agora, se o booleano for falso ou for o valor zero de algum valor numérico, né, ele não vai ser mais ignorado no caso da tag omit empty estar sendo usada. Então, se você quiser que eles não sejam marshalados, você usa o omit zero ao invés de omit empty. Isso aqui é uma coisa que eu achei muito boa na V2 também, que é o caso da tag string. Ela vai se comportar praticamente da mesma forma, a diferença é que ela podia ser usada antigamente para booleanos, o que não fazia muito sentido, mas também whatever. Mas a parte mais importante é que ela não poderia ser usada recursivamente. O que isso quer dizer? Eu não poderia usar essa tag string para um slice de int. Eu só poderia usar para um int. E agora não. Agora, se for um slice de int, eu vou poder usar essa tag string, o que é excelente. E para quem não sabe, alguns parsers de JSON, eles não suportam números com 64 bits. Principalmente JavaScript, que se eu não me engano só vai ter 53 bits os números. Posso estar enganado. Mas por causa disso, muitas APIs que usam JSON para números muito grandes, ou seja, números que usam 64 bits, eles usam uma string para representar aquele número ao invés de usar um número de fato. E é por isso que essa tag existe, porque ela vai ler aquela string e transformá-la num número e vice-versa. Quando ela estiver fazendo marshal, ele vai ser marshalado como uma string. Então, muito legal essa mudança que eles fizeram na V2. Seguindo em frente, agora a gente tem um no case. Esse eu achei muito interessante. Basicamente, agora na V2, um objeto JSON ele só vai dar match com o campo numa estrutura Go se o nome desse objeto foi idêntico ao nome daquele campo. Então, por exemplo, vou até deixar o exemplo aqui aberto, porque eu quero mostrar ele para vocês, mas vamos supor, você tem uma estrutura chamada full, beleza? E você tem um campo lá, first name, e é um booleano. Se eu tivesse no meu JSON first name, tudo em letra minúscula, ia dar match com esse campo aqui, e o OneMarshal ia ser feito para esse campo aqui. Isso é até um potencial risco, né, de ataque. Então, isso mudou na V2. Agora, o nome realmente só vai passar se der um match perfeito, né, foi igualzinho, ou se você usar o noCase. E aí, o noCase, ele tem até um exemplo aqui, usando o noCase, que quer dizer, todos esses aqui, ó, vão dar match com esse campo dessa estrutura, o que eu achei bem interessante. Inclusive, ela leva underlines e hífens em consideração. Mas, seguindo em frente, agora a gente tem o inline. Essa inline é o seguinte, quando você tem estruturas inlines dentro de outras estruturas em Go, agora você pode promover essas estruturas no JSON para como se elas fossem first class citizens da primeira estrutura. Ficou muito confuso do jeito que eu falei, eu vou mostrar num exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Então vamos supor, a gente tem esse type container aqui, e a gente tem dentro dela uma outra estrutura chamada inlined. E no V1, o que aconteceria, né? Essa estrutura aqui, ela teria um campo no JSON chamado inlined, ela seria um objeto JSON dentro do objeto container, e dentro ela teria os campos user e time. Só que agora, a gente usando a tag inline, olha o que acontece. A gente só tem um campo user dentro do primeiro objeto, tá? Você percebe que ele não está nicheado dentro de outro objeto, ele faz parte do primeiro objeto, e você está se perguntando, tá, mas cadê o time? O que acontece? O time, ele se cancelou com esse time aqui. Isso também é uma diferença de comportamento na V2. Na V1, você podia ter mais de um campo com o mesmo nome, só que isso em JSON não é mais aceito. Você só pode ter um campo para cada nome, né? Você não pode ter campos repetidos. Então aqui, como na estrutura base, que está embedada dentro de container, você teria esse campo time, e aqui você também teria esse campo time tudo dentro de container, esse campo é cancelado porque ele foi especificado 2 vezes, e na V2 você não pode ter nomes repetidos. Beleza?
Seguindo em frente agora, a gente tem a nova tag Unknown. Essa eu também achei bem interessante, é o seguinte. Como é que funcionava na V1? Vamos supor, você tinha lá uma estrutura user, e aí ele tinha o campo ID e o campo name, por exemplo. Só que uma API estava retornando para você ID, nome e e-mail. O que acontecia? Esse e-mail simplesmente era descartado. E na V2 isso vai continuar acontecendo. Mas agora eu vou até abrir um exemplo aqui para mostrar para vocês. Na V2 você pode especificar um campo unknown. E o que isso quer dizer? Todos os campos que não derem match, né, digamos assim, com nenhum outro campo aqui dessa estrutura, eles vão ser colocados aqui dentro desse campo unknown para você ter acesso a eles depois que for feito o unmarshal. Claro, se você não tiver nenhum campo unknown, tudo bem, aqueles campos vão ser simplesmente ignorados, igual era na V1. E agora, a última tag nova, essa pra mim é a cereja no topo do bolo, que é a tag de format. Agora você vai poder especificar diretamente na struct tag como você quer que o seu tempo seja formatado. E não só tempo, tá? Tem vários outros tipos que podem ser formatados. Então, slices, mapas, slice de byte, array de byte, float 32 e float 64. Duration também, né? Time.duration também pode ter o formato especificado, o que eu achei incrível. Então, por exemplo, aqui no slice a gente pode especificar base 64, base 64 URL, por exemplo. Mas para mim, realmente, o mais importante é poder formatar time.time, porque isso sempre foi uma dor de cabeça com o JSON e é muito bom que isso está aqui. Beleza? Agora vamos seguir em frente. Outra coisa muito legal que mudou são as options. Na hora de você fazer um marshal ou um unmarshal, agora se a gente voltar lá na API, deixa eu mostrar a API aqui para vocês rapidinho. Você vai ver que o terceiro argumento é um argumento variádico. Você pode passar várias options. Atualmente na V1, para você passar algumas opções, era meio críptico assim, tipo, é bem escondido. Você tinha que primeiro criar um decoder e um encoder. Aí você tinha que mudar um campo dentro do encoder e do decoder. É bem esquisito. E a API atualmente não permitia que essas options fossem passadas para os tipos que implementavam a marshaller e a unmarshaller interfaces. Então você não tinha como passar isso na call stack. Agora você vai poder, porque já está na API a possibilidade de você passar essas options, tá? E isso é muito interessante. Inclusive, voltando àquele vídeo lá que o cara fala de TypeScript, que ele odeia struct tags, isso é um ponto muito interessante, porque eles estão corrigindo, né? Justamente isso. Você vai poder fazer isso aqui diretamente no código, com checagem de tempo de compilação, sem precisar usar struct tags para você fazer essas validações no seu JSON. O que é, top, cara. Top. Top demais. Top demais. Mas vamos ver quais são essas options que a V2 vai oferecer pra gente. Primeiro, a gente tem a Stringify Numbers. E essa, como o próprio nome já indica, diz que você, na hora de fazer o marshal de uma estrutura Go, todos os números vão ser marshalados como strings. E na hora de você fazer o unmarshal, você pode ter aquele campo tanto como um valor numérico ou como uma string, que vai dar bom. Seguindo em frente agora, a gente tem a opção Deterministic. E essa opção nada mais é do que uma forma de você garantir que o seu programa sempre vai gerar um JSON de forma determinística. Isso é muito bom para testes, né, por exemplo. Acredito que deve estar relacionado com mapas serem ordenados ou não serem ordenados. Não tenho certeza, porque isso não está dizendo aqui na documentação. Mas eu acredito que deve ser alguma coisa nesse sentido aí. Mas, continuando. As próximas opções vão ser de formatar mapas como nulo e slices como nulo também, caso eles sejam nil, mantendo a forma como era feito na V1. A próxima opção é você poder fazer um match case insensitive, né, sem fazer diferenciação entre letras minúsculas e maiúsculas. Mas seguindo em frente, agora a gente tem a Discard Unknown Members e Reject Unknown Members. Vamos ver o que elas fazem. Basicamente, elas fazem a mesma coisa, a diferença é que a Discard é para Marshal e a Reject é para Unmarshal. Então, aqui no caso da Discard, quando você está fazendo o encode do JSON, está marshalando aquele JSON, tudo que for unknown não vai ser marshalado, e no reject é o contrário, né? Qualquer campo que não for reconhecido não vai ser unmarshaled para a estrutura. Seguindo em frente aqui, a gente tem a opção with marshallers e with unmarshallers. Então isso quer dizer que a qualquer momento você pode passar marshallers e unmarshallers, que vão sobrescrever o comportamento padrão do marshal ou unmarshal de qualquer tipo, quando você estiver criando o seu JSON, o que é muito top. E quase chegando no final aqui, a gente tem a Joy Options, que faz o que o nome diz, ela junta várias options numa option só. E por último, a gente tem o Get Option, que vai te dizer se numa options, aquela option específica que você quer está especificada. Então é bem interessante também. Mas vamos lá, quais são os principais objetivos que essa biblioteca V2 de JSON está tentando resolver em relação à V1? O mais interessante, cara, isso eu acho incrível em Go, é essa... É neura mesmo, é neura que eles têm com ser backwards compatible. Então, por mais que eles estejam criando uma V2 que poderia quebrar completamente a compatibilidade com a V1, eles estão preocupados com isso. E eles querem que de 95% a 99% da API seja compatível com a V1. Não só a API, né? O comportamento também. Então, cara... Isso é incrível, assim, essa neura que eles têm com backwards compatible é top demais, cara. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em Go, sendo bem sincero.
Outra coisa que eles querem é que o JSON seja mais correto. Um exemplo disso é que agora as strings na V2 elas vão ser obrigatoriamente UTF-8, o que é uma regra de um RFC mais recente. Antigamente, qualquer sequência de bytes poderia ser encodada como uma string JSON. Isso mudou agora na V2. As strings vão ter que ser UTF-8, o que é muito bom, dá uma peace of mind pra gente, né? Vai ser muito mais performática do que a V1. E essa era uma das principais críticas em relação à V1, inclusive, que a performance deixava a desejar e realmente deixava. Fazia muita alocação. Só que é uma coisa interessante dizer, tá até aqui, ó, avoid unsafe. Uma das formas que eles poderiam aumentar e muito a performance da V2 seria usando unsafe. Só que eles se recusaram a fazer isso para garantir que o pacote seja extremamente seguro, que você não vai ter problemas de corrupção de memória usando o pacote. E eles priorizaram isso, a velocidade do pacote. Outro objetivo deles é ser mais flexível, isso a gente já viu com aquela quantidade inteira de options que foram disponibilizadas. E eles também querem que seja bem fácil de utilizar, o que é bem legal. Mas falando especificamente de performance, a gente vê até aqui embaixo... Calma, achei. Tem um link que tem várias comparações de benchmark entre a V1 e a V2 e também entre outros JSONs, outros pacotes de JSONs. Então é bem interessante ver isso aqui. Se você é o maluco dos gráficos, que nem eu, que você adora ver esses gráficos, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhadinha, para vocês compararem a velocidade, né, da V1 com a V2 e com outros pacotes aí também. E por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não deixa de se inscrever, deixar o seu like no vídeo e deixa aqui nos comentários se você está tão empolgado quanto eu para esse pacote V2. Valeu!